Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Bem, meu próximo vídeo deveria ser sobre a geração eterna. Eu prometi para um rapaz aqui que fez um comentário no vídeo anterior que eu iria fazer um vídeo sobre a geração eterna. E estou colhendo informações para gravar. Provavelmente não será um vídeo apenas. No entanto, ontem eu vi um vídeo do João Flávio Martinez, do CACP, que ficou mais evidente para mim, né, como a apologética usada pelo João Flávio Martinez é mequetrefe, né? É uma apologética tabajariana, né, sem qualificações nenhuma, absolutamente, né, porque ele age com maldade, ele distorce fatos de forma proposital. Então, quando eu chamo de mequetrefe, a apologética usada pelo CACP, não estou dizendo que ele não é inteligente nem incapaz. Eu estou dizendo que ele usa a capacidade dele para fazer de tudo que reformados tenham a sua imagem maculada, difamada por meio de seus vídeos. Porque, se você notar, mesmo assuntos presentes em outros movimentos religiosos, ele sempre coloca como título os calvinistas, ainda que no vídeo ele comente uma coisa ou ali sobre outros movimentos, mas ele sempre procura difamar os reformados. Então eu vou aqui fazer algumas observações nesse vídeo que ele falou. Olha o título que ele colocou do vídeo: Reverendo Nicodemos salvando o bebê pelo batismo. Então veja, ele é um mentiroso. Certo? Esse título desse vídeo aqui é mentiroso, é enganador, é difamador, e ele sabe disso e eu vou provar isso daqui. Tá? É uma apologética suja, né, imunda, porca, de chiqueiro essa que o CACP está usando. Tá? Então eu vou colocar aqui para você e você vai observar isso. Vamos lá. Então aqui eu vi o batismo de um bebê realizado pelo reverendo Augustus Nicodemos. Vamos lá. O Felipe, ele vai gritar agora. Felipe, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá, Senhor, tua graça a Felipe, agora membro da igreja visível, para que ele possa crescer e professar o nome de Jesus. Abençoa seus pais para que possam criá-lo no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar de novo. Observe. A pessoa assiste rapidamente e ela não pensa no que ela assistiu. Eu vou passar novamente. Eu quero que você agora note ele chamando o bebê de filho da aliança, ou seja, ele está salvo por causa do batismo. Ele pedindo para que a salvação entre no bebê ou aconteça no bebê por causa do batismo. Eu peço para você observar isso, tá? Porque talvez sem ele pensar, sem ele refletir, ele está externando a etimologia desta doutrina. Porque, acredite no que eu vou te dizer, a doutrina do batismo infantil nasceu para salvar o bebê. A ideia sempre foi salvar o bebê. Então vamos lá, né? Deixa eu só pular essa propaganda aqui. O que ele diz aqui é o seguinte, que nesse ato litúrgico, o reverendo Augusto Nicodemos está externando a crença de que, segundo acusa o João Flávio Martinez, os reformados acreditam na salvação batismal. Portanto, seria, em perspectiva, a mesma doutrina católica, ou a mesma doutrina mórmon, ou a mesma doutrina da congregação cristã e de outros movimentos que atribuem ao batismo
um poder salvador. E aí ele mostra isso. E ele faz algumas observações que fica muito claro que o João Flávio Martinez comete um erro de falta de sintonia semântica. Falta de sintonia semântica. Isto é, ele tem uma concepção dos termos diferente daquela que o reverendo Nicodemos tem, e a partir de sua concepção daqueles termos, ele então conclui e lança sobre o Nicodemos e os presbiterianos aquilo que pode ser acusado a partir de sua conclusão, que é errônea, ela não está sintonizada ao pensamento reformado. Então, o primeiro erro do João Flávio Martinez é o erro semântico. O segundo erro dele é o erro da desonestidade acadêmica, ou o erro acadêmico. Mais para frente eu vou mostrar aqui o vídeo dele, ele citando a confissão de fé, e de forma proposital ele deixa de citar o próximo parágrafo, ou os próximos parágrafos. E por fim ele comete também um erro bíblico, de linguagem bíblica, que eu vou mostrar que na linguagem bíblica, o efeito da ordenança ou do sacramento, às vezes é atribuída ao sacramento, mas todos nós temos a compreensão de que essa é uma linguagem que aproxima a ordenança daquilo que é simbolizado. E visto que o que é simbolizado nós não vemos, nós só temos a partir dos elementos sensíveis do sacramento. Então, veja só como é que essa apologética mequetrefe, que tenta lançar sobre outros aquilo que outros não acreditam, não ensinam, mas porque tudo desse João Flávio Martinez, tudo que ele quer é difamar os reformados. Então vamos lá no primeiro ponto, sobre o que ele disse aí no vídeo. Filho da aliança, igreja visível, né? Ele não entende, o João Flávio Martinez não entende, que filho da aliança, na linguagem presbiteriana, significa que aquele menino, ou aquela menina, aquela criança, foi gerada na comunidade da aliança, não no mundo, foi gerada a partir de pai ou mãe ou pais crentes, e está introduzida na igreja, sendo ensinada, sendo alvo de oração, de cuidados bíblicos. Então, filho da aliança, tudo que a aliança traz para o povo de Deus, este menino, esta menina, esta criança está recebendo. Filho da aliança. Então, ele já conclui com isso, que isso significa salvação da criança. Que, em termos, isso não tem nenhum problema. Afinal de contas, nós falamos que os nossos filhos, eles são do Senhor. E falamos isso não só quando eles são pequenos, mas é o desejo de todo pai crente. Então, dizer que uma criança é membro da igreja é o mesmo dizer que é filho da comunidade da aliança, ou filho da aliança. Então, o erro aí semântico é evidente, e o João Flávio Martinez não teve nenhum tipo de cuidado para saber o que esses termos em forma litúrgica significa para nós. E ele também tem uma outra conclusão aí que ele diz, quando diz que a criança é membro da igreja visível, portanto é salvo, não, seu João. Se você lesse os símbolos de fé presbiterianos, você encontraria a distinção entre igreja visível e igreja invisível. Igreja visível é aquela igreja que nós identificamos a partir daquilo que é realizado à luz da palavra. Batismo, ceia, culto, filho do crente, um adorador, aquele que está na comunidade. Então, todos os atos da fé, então, são evidências de que essa pessoa é membro da igreja visível. Mas nem todo membro da igreja visível é membro da igreja invisível.
Assim como também pode acontecer que nem todo membro da igreja invisível é membro da igreja visível, como aconteceu com o ladrão na cruz e tantos outros que apenas a mensagem do evangelho chega e essa pessoa não tem oportunidade na vida de realizar nenhum sacramento, nenhum ato, nem um envolvimento com uma comunidade visível. Então, João Flávio Martinez, erra de forma semântica, um erro infantil, estúpido, que poderia ser evitado se ele gastasse 5 minutos na pesquisa antes de postar esse vídeo e fazer essa acusação. Então, já mostrei aqui o seu primeiro erro. Segundo erro, o erro acadêmico, a falta de honestidade acadêmica. Essa é uma apologética mequetrefe. E aqui, o que eu acuso de enganar, certo? De enganar. Porque, veja só, lá no tempo 15 minutos e 30 segundos, ele mostra uma parte da confissão de fé de Westminster. Então, vamos aqui ouvir ele mostrando essa parte aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que ele omitiu em 2 parágrafos adiante. E aí você pode julgar se é profunda incompetência, o que não é. João Flávio Martinez é muito competente, certo? Tão competente que chega a produzir esse tipo de narrativa falsa, de fake news, de engano, né? Então vamos lá. Batismo é o sinal. Ele está lendo a confissão. Da aliança da graça, da sua introdução a Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados. Mergulhar a pessoa em água não é necessário, mas o batismo é diretamente ministrado, aspergido água sobre a pessoa. Não apenas os que realmente professaram a fé e obedecem a Cristo, mas também as crianças de um ou ambos os pais crentes devem ser batizadas. Pelo correto uso desta ordenança, a graça, presta atenção, a graça prometida não é apenas oferecida, mas realmente exibida e conferida pelo Espírito Santo a ela, adultos ou crianças. Então, olhe aí, senhoras e senhores, está categórico. Então, eu achei aqui o parágrafo que ele está lendo, né? Ele está lendo o último parágrafo do capítulo sobre o batismo da confissão, certo? Então, ele leu o parágrafo 6 da confissão, certo? E também não só 6, ele recortou aí outras partes, né? Por exemplo, eu vou só observar aqui. Graça prometida, adultos ou crianças. Ele veja que tem batismo, depois tem reticências, certo? A palavra batismo aparece no início do capítulo 27, tá? Aparece aí no início do capítulo, aliás, 28, no início do capítulo 28, e depois essa citação dele vai para o parágrafo 3, quando fala que não é necessário, e depois vai para o parágrafo 6. Então veja que há reticências, eu não sei se vai dar para ver aí, mas há reticências na citação dele. Então, eu não sei se ele pegou de outro, ou de outra fonte, ou se ele selecionou. Mas o que é que ele omitiu aqui? Ele omitiu o parágrafo de número 5. Ele omitiu esse parágrafo aqui, o parágrafo de número 5, e até lá no vídeo ele mesmo fala, em outras partes o catecismo de Westminster, né, tenta dizer outra coisa, mas está dizendo aqui. Então veja que ele selecionou de forma proposital partes do catecismo ou da confissão de Westminster sobre o batismo que pudesse permitir que ele lançasse um tipo de conclusão que não está presente no símbolo de fé.
Então eu vou ler aqui para você, porque ele disse que nós cremos no batismo, nós cremos na regeneração batismal, na salvação por meio do batismo, tá? Então olha só o que a confissão de fé diz no capítulo sobre o batismo, no parágrafo 5. Preste atenção. Abre aspas. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Olha aqui. Então, vou por aí, você veja. Confere. Parágrafo 5 aí da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo Batismo. E aí? Ele omitiu ou não omitiu? Certo? Essa parte. Então, note. Primeiro erro dele, o erro semântico, a falta de sintonia da conclusão etimológica litúrgica presbiteriana com que ele vem com a sua bagagem, sei lá de onde ele aprendeu, ele vem então, lança sobre os presbiterianos para que a conclusão chegue a uma acusação herética. Segundo, desonestidade acadêmica. Ele selecionou, ele fracionou o capítulo da confissão sobre o batismo para deixar afirmações no ar sem as devidas ponderações de outro parágrafo. Então, desonestidade. É ou não é uma apologética mequetrefe? E, por último, que eu mencionei, ele comete o erro bíblico. Que erro bíblico é esse? A Bíblia, ela aproxima os efeitos do batismo ou do sacramento ou das ordenanças, o efeito que é realizado pelo Espírito Santo, por obra soberana, por obra graciosa, ela aproxima com os elementos visíveis. E eu vou provar isso aqui na Bíblia. Então, quando ele reclama que a linguagem da confissão fala que o Espírito Santo, por meio do batismo, sela, confirma a salvação, a confissão está seguindo um tipo de linguagem bíblica, simplesmente isso. Mas todos nós temos a consciência que a aproximação do símbolo não torna o que o símbolo simboliza aquilo que é simbolizado. Olha só um exemplo disso. Você abrir aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Observe só, Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro prega o sermão ali depois de Pentecoste, há um arrependimento em massa, daí os que ouviram a pregação de Pedro perguntam: o que nós faremos, irmãos? Pedro respondeu, Atos 2:38, diz assim a Escritura. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Observou no versículo 38? Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão do pecado. Será que Pedro está ensinando aqui a remissão do pecado por meio do batismo? Não. É que a linguagem bíblica aproxima o sacramento daquilo que é simbolizado. Está aqui, ó. Só você pode ver aí. Atos, capítulo 2 e o versículo 38. Então está aí, ó. Para remissão de pecados. Então, é o erro que o João comete. Ele, então, ao acusar as outras partes da confissão de ensinar, né, a salvação pelo batismo, ele simplesmente desconsidera que a linguagem bíblica trata assim também. Quando até lá em Romanos 6 aproxima daquela linguagem, nós somos mortos pelo batismo. Então, a ideia aqui é que o sacramento ou a ordenança é tão importante
que tratar o sacramento ou ordenança com desprezo é tratar com desprezo aquilo que simboliza. Eu vou dar um exemplo. Se você vê uma pessoa pegando a aliança de casamento e jogando fora, ali a aliança não é o casamento em si, mas aquela aliança simboliza de tal forma que esse ato é uma demonstração que aquela pessoa está desprezando o seu casamento. É isso que a confissão procura demonstrar, mas a apologética mequetrefe, do apologista heterodoxo, que está à margem da tradição e da ortodoxia, já que nega a totalidade da depravação e a geração eterna do Filho, ele então não mede esforços caluniosos para difamar os reformados. E aí fica ao seu critério se você deve continuar seguindo e acreditando numa apologética desse tipo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e tenha misericórdia também do João e mude, né, essa disposição maligna dele de ficar inventando, distorcendo sobre outros que ele detesta, não sabemos por quê. Deus te abençoe.